Fazer um bate-papo, inclusive, com um profissional da Defesa Civil, daqui a pouco, vai nos dar um panorama das cidades aqui da nossa região, porque a segunda-feira ainda é de alerta. A gente recebe agora aqui no estúdio o professor Luciano Henrique Pinto. Ele é doutor em Saúde e Meio Ambiente, professor na Univille, e o professor trabalha com pessoas em situação de rua em Joinville, a partir de projetos de pesquisa e extensão. É PhD em Saúde e Meio Ambiente, como eu falei. Liderou estudos no Centro Pop, análise de situação das pessoas com foco em saúde mental, meio ambiente e estilo de vida. Por que a gente faz um bate-papo hoje com o Dr. Luciano, professor? Porque a pauta dos moradores em situação de rua, ela continua. Não é um problema só de Joinville, não é um problema só de Araquari, não é um problema só de Garuva. É um problema mundial. A gente precisa parar, discutir e ver quais são as alternativas, né, sobre essa situação. Professor, bom dia, meu caro. Tudo bem? Bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado. Prazer recebê-lo. Bom dia aos ouvintes, bom dia àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Satisfação muito grande poder estar aqui, né, e conversar sobre esse assunto, né, que é um assunto bem delicado, um assunto que merece uma atenção especial, né, e que é um assunto extremamente complexo, né, na questão de como lidar de uma forma assertiva com as pessoas em situação de rua. Professor, o senhor tem muita experiência, já trata desses temas já há algum tempo, né? E aí a pergunta é o seguinte, né? População em situação de rua é um problema social, é um problema é um problema de saúde, é um problema de segurança pública? Todas as alternativas, o que o senhor pode dizer? Bom, posso dizer que são todas alternativas. Baseado em que eu comento isso, né? Em 2019 a gente iniciou um projeto de pesquisa na Univille relacionado às pessoas em situação de rua. E a gente tinha uma proposta diferenciada, porque muito do que se fazia e se faz também, né, com as pessoas em situação de rua está muito voltada para uma questão de assistencialismo, né, de você querer ajudar ou, no outro extremo, né, de uma repulsa muito grande pelas pessoas que estão naquela situação. Então a gente trabalhou com a temática causas evitáveis das pessoas em situação de rua. Então a gente queria saber o que poderia ser feito para evitar que a pessoa permanecesse numa situação de rua. Mas para isso a gente tinha que saber o motivo que a levou, né, a morar na rua. E nessa pesquisa, né, a gente conversou com várias pessoas em situação de rua que estavam no Centro Pop. A gente identificou algumas causas que a gente considerou evitáveis. Primeiro, né, uma questão de saúde. Realmente, boa parte das pessoas que estão em situação de rua apresentam quadros depressivos, quadros de ansiedade extrema, alguns transtornos mentais como esquizofrenia, que por algum motivo, alguma razão, a família não conseguiu acolher e as pessoas acabam então indo para a situação de rua. E nessa condição clínica adversa, né, acabam encontrando a única forma, né, de aliviar esses sofrimentos através, infelizmente, de álcool e drogas. Então nós temos uma questão de saúde. Boa parte das pessoas em situação de rua realmente tem, né, algum transtorno mental, né, que o deixa nessa situação e uma não compreensão da família com relação a isso. Temos uma outra situação, né, que envolve uma questão social das pessoas, das famílias, né, não aceitarem, né, alguns familiares por algumas condições, incluindo até mesmo a orientação sexual, né? Então as famílias, né, saem, né, excluem. E temos casos também que envolvem mais o público feminino de violência doméstica, né, incluindo violência sexual. E se torna uma questão, né, complexa, porque para essas pessoas a rua é mais seguro que o próprio lar, né? Porque no lar tem violência, tem incompreensão, tem maus tratos, e elas optam então, né, para ficar, né, na rua. Esta é uma situação. A outra situação que a gente observou também é a questão social. Nos últimos anos, né, houve uma migração muito grande no nosso país, né? Então muitas pessoas vieram de outros estados, né, para Joinville e não conseguiram talvez se manter, né, na forma assim de conseguir um emprego adequado e infelizmente chegaram a uma situação de rua também. Então, a falta de oportunidades de emprego também é uma questão que configura, né, um dos motivos para as pessoas estarem em situação de rua. E o terceiro ponto é que realmente, né, e infelizmente, temos pessoas envolvidas, né, com violência, com tráfico e entre outras situações, que estão também na rua e que aproveitam da fragilidade dessas pessoas que eu mencionei anteriormente, que têm transtornos mentais, que têm problemas familiares e acabam indo para a rua, para ser aliciado para o crime, para o tráfico e entre outras situações. Então temos também segurança. Então, resumindo, né, saúde, uma falta de trabalho com a família para compreender as situações, a questão social, né, falta de emprego, falta de oportunidades, né, falta de inserção na cidade,
E o terceiro, realmente, questões de segurança também, do qual algumas pessoas aproveitam, né, da fragilidade, né, que as pessoas se encontram e acabam iniciando para o crime, infelizmente. Professor, essa resposta que o senhor dá só aumenta ainda mais a complexidade para a resolução, né, da questão do problema em si, mas a gente está recebendo aqui na Jovem Pan nos últimos dias, a gente recebeu entidades, representantes da segurança pública, o próprio prefeito de Joinville e outros profissionais também. E sempre há quem diga o seguinte, olha, tem que melhorar a assistência. O outro fala o seguinte, não, amplia a segurança. O outro... E aí nós temos um ponto que é o seguinte, tem muitos moradores em situação de rua, provavelmente, que não querem sair dessa situação também, né? Agora, na avaliação do senhor, por onde a gente começa essa discussão para tentar encontrar uma alternativa para minimizar essa questão dos moradores em situação de rua, falando especificamente de Joinville, que neste momento, né, a pauta está muito voltada a esse tema lá na Câmara de Vereadores, está no Executivo, está nos consegues e tudo mais. Por onde a gente inicia essa discussão para encontrar uma alternativa como solução, hein, professor? Então, pela complexidade, né, a gente tem que trabalhar, então, em etapas e em passos, né? Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto, né, acho que até já está sendo feito, né, acho que a Prefeitura está fazendo um trabalho bem consciente com relação a isso, né, sem seguir extremismos, ter o perfil dessas pessoas em situação de rua, né, e readequar, fortalecer, né, tornar conhecido a essa população em situação de rua, né, os mecanismos que existem tanto da saúde quanto da assistência social, né. Então, muitos talvez querem permanecer na rua porque tem associado algum transtorno mental, algum problema de saúde. Então, a solução é encaminhar para um tratamento efetivo com relação à sua saúde. A questão dos dependentes químicos, a mesma situação, né? Fortalecer essa questão referente, né, ao tratamento da dependência química. A questão social, né? Fortalecer, talvez, né, uma política de inserção no mercado de trabalho ou, se não, né, conseguir fazer com que retorne, né, para o seu lar de origem. Então, acho que basicamente, né, é conhecer profundamente o perfil das pessoas em situação de rua, né? Porque dependendo das situações que elas se encontram, você vai ter um direcionamento. Aquilo que eu falei no início, né, trabalhar as causas evitáveis. Porque também, né, uma coisa que a gente percebeu é que, por mais que exista um discurso, né, que eu quero permanecer na rua, né, no fundo eles não sentem confortáveis na rua e não é o local que eles gostariam. Só que não há uma alternativa plausível e visível para eles, né, de como vencer a situação. Então, parte, né, está relacionado a isso. A outra parte, realmente, é fortalecer a questão da segurança, fortalecer, né, a questão, né, de conhecer pontos na cidade, talvez, que tenham, né, uma presença maior de pessoas que estão mais voltadas para o crime, né, e não são aquelas pessoas que estão, né, com algum transtorno de saúde ou social. Professor, as pessoas, e aí quando digo as pessoas, os moradores, principalmente dos bairros que estão próximos a esses dispositivos como Centro Pop e Restaurante Popular, as pessoas acabam tendo a ideia de que, olha, aqui no meu bairro aumentou o morador em situação de rua em razão do Restaurante Popular, em razão do Centro Pop. O que a gente pode comentar em razão disso? Porque até já se levantou essa possibilidade, uma discussão lá na Câmara de Vereadores, não, tem que tirar o Restaurante Popular ali do bairro Bucanem, por exemplo, né? Alguém comentou lá. E aí a pergunta que a gente fez aqui é o seguinte, e leva o Restaurante Popular para onde? Ou seja, se não pode ser ali, vai ser onde? Vai ser no Vila Nova? Lá também tem morador? Vai ser em outro bairro da cidade? Como é que a gente discute esses dispositivos, hein, professor? Então, a gente tem que se inspirar em experiências que já aconteceram em outras cidades, em outras capitais, né? Para a gente entender como lidar com a situação. Porque eu posso dizer o seguinte, realmente, trocar o local de um centro pop ou do restaurante popular não resolve. Você simplesmente vai, né, jogando problema para outros locais e isso gera realmente um desconforto, né? Assim, fica uma questão assim, quem quer ficar, né, com esse, entre aspas, pepino, né? E não é, porque tanto o centro pop quanto o restaurante popular são direitos, né, que as pessoas adquirem, né? E é assegurado, né, pela Constituição de ter um acolhimento em situações de vulnerabilidade, como é a situação de rua. O que eu posso dizer é que algumas cidades, né, tiveram êxito com relação a isso a partir do momento que, se o problema é segurança, aumentar o efetivo e estratégia de segurança nesses locais, né? Porque o restaurante popular atende pessoas em situações de vulnerabilidade,
mas também pode ter as pessoas que, como eu falei, estão ali, né, para aliciar essas pessoas e, né, em troca, né, de algum trocado, alguma coisa do tipo, fazer algum tipo de violência, ou aqueles mesmos, né, que, né, pelo vício que não conseguem lidar, né, vão cometer algum tipo de furto ou violência. Então, independente de onde seja, né, tem que ter, em primeiro lugar, uma questão de uma segurança específica, estratégica e planejada, né? Porque aí você garante que, né, atenda aquela população realmente necessitada, que coíba ações de violência pelos maus intencionados e que toda a região, né, tenha segurança, né, necessária para suas atividades, né, gerais, seja do comércio, seja, né, próprio domicílio e afins. Professor, pessoas que dão esmolas na cidade. Como é que a gente discute esse tema, hein? Então, isso aí é uma questão já bem histórica, né? Porque envolve, né, muitos sentimentos, né, de ajuda, envolve umas questões até mesmo religiosas, né? A esmola não é a melhor forma de lidar com a situação e com o problema, né? Então, a gente precisa ter um pouco de racionalidade para lidar com isso. Então, né, ao invés de dar essa ajuda e essa esmola, que às vezes é uma situação, né, que resolve paliativamente o problema, o que as pessoas que querem e têm esse sentimento altruísta de querer ajudar as pessoas em situação de rua é, principalmente, conhecer os dispositivos e mecanismos que existem oficiais, tanto da saúde quanto da assistência social, para acolher essas pessoas, né? Então, conhecer os telefones, né, que são do assistente social, da saúde, do consultório de rua, são essenciais para que, né, esses mecanismos que já existem cumpram o seu papel e que a gente não, né, atrapalhe, porque é fato, né? Se você realmente der uma esmola, você não sabe qual a finalidade, né, que a pessoa vai usar aquele dinheiro. Talvez realmente ela esteja com fome, né? Talvez realmente ela esteja precisando até comprar uma medicação, uma dor, alguma situação que ela está lá passando não muito confortável. Mas também a gente não sabe se esse dinheiro vai ser usado para outras finalidades, né? Então, usar os mecanismos oficiais, né, do governo, seja do SUS, seja do SUAS, né, que é da assistência social, é essencial. E, né, um apelo que a gente faz é que esses telefones, né, sejam melhores divulgados, né, para que a população realmente consiga a forma correta de agir. E, em caso de violência, né, também, né, acionar a polícia se for necessário. Professor Luciano Henrique Pinto, doutor em saúde e meio ambiente, professor da Univille, tem várias experiências, né, uma vasta experiência. Professor, esse assunto ele vai continuar na pauta da cidade, a gente vai continuar discutindo, né? Vamos trocando ideia com o senhor e toda a equipe também, para que a gente tomara, né, que a gente consiga encontrar uma solução, uma alternativa para minimizar ou resolver esse problema aqui na cidade, que é um assunto complexo, não só de Joinville, mas uma situação mundial também. Obrigado pelo bate-papo, boa semana para o senhor e toda a equipe. Eu que agradeço, né, e obrigado aí à audiência dos ouvintes aí, e, né, tratem com bastante consciência a questão da pessoa em situação de rua, né? Não é uma questão para tratar só com violência, não é uma questão para tratar com assistencialismo, né? Temos que pensar de uma forma consciente, né, de como realmente encontrar soluções, né, que vão amenizar esse problema na cidade. Obrigado. Perfeito. Obrigado, professor.